É sempre bom voltar a essa casa. Todas as vezes em que eu venho aqui, eu começo dizendo isso. Para mim é sempre um prazer imenso atender o convite que me é formulado para estar aqui na Cobem. Sempre que eu venho aqui, sou muito bem recebido e, enfim, a energia aqui é muito boa. É uma casa com muita tradição e, evidentemente, com um trabalho aí de muitos e muitos anos na divulgação da doutrina espírita, no trabalho de assistência material, no trabalho de acalentar corações, no trabalho de tentativa de resgate dos princípios do cristianismo primitivo, que é, em última instância, a finalidade maior da doutrina espírita. Meus amigos, eu fui convidado que tratar de um trecho do livro Minutos com Chico Xavier, e esse trecho ele trata da caridade material. Esse trecho estava aqui na tela há pouco, antes de começarmos, é um trecho que disseram para Chico Xavier, perguntaram a Chico Xavier: olha, mas o trabalho de assistência é um trabalho que deve ser levado a cabo pelo governo, e, no entanto, você faz um trabalho de assistência. E Chico, então, utiliza-se de uma metáfora, dizendo que se a casa do vizinho está pegando fogo, enquanto o corpo de bombeiros não chegou, não há problema nenhum, muito ao contrário, tudo aconselha que eu vá tentar ajudar de algum modo a aplainar aquelas chamas que estão consumindo aquele edifício. Então, nada impede que eu vá com o meu balde d'água para tentar minorar as consequências maléficas daquele incêndio. Chico, então, ele está se referindo à assistência material, ao trabalho de caridade material, dizendo de forma bem clara: eu sei que a atribuição maior é de outras instâncias, mas nada impede que eu também faça a minha caridade material. Então a gente vai falar hoje sobre caridade material, sobre o trabalho de assistência. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores responderam a Kardec que a caridade material é a caridade mais fácil. E é verdade, é mais fácil fazer a caridade material do que fazer a caridade moral no mais das vezes. Isso não significa, todavia, que a doutrina espírita deve relegar a segundo plano a caridade material, que é fundamental. Mas antes de chegar nesse ponto e entretecermos considerações acerca da caridade moral, da caridade material, perdão, que é fundamental, deixa eu falar um pouquinho sobre esse livro. Eu vi que tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, outras pessoas eu sei que já têm uma longa jornada na doutrina, outros são simpatizantes, outros estão começando a em Minas Gerais. Nasce uma família pobre, muitos irmãos, o pai trabalhador humilde, trabalhador honesto e trabalhador humilde, que não teve acesso à instrução formal, e com aquele mundo de filhos ele recebia uma educação extremamente amorosa de sua mãe. Só que a mãe dele desencarnou quando ele tinha apenas 5 anos. E ele então foi criado por uma madrasta que o maltratava bastante. Anos depois ele vai chamar essa madrasta de minha educadora, dizendo que ela o educava. Mas, enfim, havia algumas situações que realmente chamavam muito a atenção da educação que essa criança recebeu. E ele desenvolveu desde muito cedo a mediunidade, essa aptidão de ter acesso ao mundo espiritual. Nós vemos em Chico Xavier o maior médium que o século XX conheceu. E um dos maiores médiuns da história, porque na história nós tivemos outros tantos médiuns extraordinários, Chico de Assis, Teresa d'Ávila e tantos outros. O próprio Jesus já foi chamado em linguagem poética de médium de Deus. E eu não vou polemizar com essa expressão, por isso que eu digo em linguagem poética. Mas no século XX, a mediunidade mais ostensiva e de maiores aptidões foi Chico Xavier. E Chico tinha várias modalidades, várias aptidões mediúnicas. A mediunidade de psicografia, de psicofonia, a mediunidade vidente, a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de materializações. Ele tinha várias aptidões mediúnicas. Mas aquela que se destacou, evidentemente, foi a mediunidade psicográfica. Essa que realmente se destacou muito. E quando eu digo que Chico Xavier foi o maior médium do século XX, a gente precisa lembrar aquilo que Kardec nos ensinou na codificação. Quando Kardec nos diz assim: um bom médium não é aquele que tem muitas faculdades. O bom médium é aquele que tem acesso aos bons espíritos. Porque nós sabemos que esse acesso aos bons espíritos ele se dá de acordo com a vida moral que aqui nós levamos. E o médium
inspiração que vem do nada. Quantas e quantas vezes a gente não sente a energia positiva ou negativa de determinado lugar, de determinada pessoa? Quantas e quantas vezes com aquela pessoa a gente se sente tão bem, tão à vontade, com outras pessoas dá aquela coisa estranha, dá aquela vontade de se afastar? Então tudo isso a gente vai captando a vibração energética do local. Todos nós, em maior ou menor medida, somos médiuns, porque todos nós, em maior ou menor medida, temos essa aptidão de ter contato com o mundo espiritual. Mas quando eu me refiro a Chico Xavier, eu estou me referindo à mediunidade ostensiva. Né? A mediunidade ostensiva. Eu tenho um amigo que ele faz com ele, utiliza uma figura de linguagem que me parece muito didática. Ele diz assim, quando você diz, né, se é médico, todo mundo é médico. Mas é a mesma coisa que eu perguntar para alguém, você canta? Um músico profissional, um cantor profissional? Sim, eu canto. Então, quando eu me refiro àquele sujeito, ele canta. Eu estou me referindo ao cantor profissional. Mas cantar em sentido amplo, debaixo do chuveiro. Então, todo mundo. Aliás, eu, inclusive, nessa encarnação, vim com grandes dotes musicais. Eu tenho tantos dotes musicais que eu desisti, inclusive, de cantar parabéns para você, porque eu desafinava até com parabéns para você. Aí eu passei a só dublar e bater palmas, né? Mas outro dia eu fui repreendido porque eu estava fugindo do tom ao bater palmas com parabéns para você. Então eu parei de bater palmas também, né? Então minhas aptidões musicais realmente são muito... Enfim, a mediunidade de Chico Xavier, ela era tão emblemática, não era por conta das suas múltiplas faculdades mediúnicas. Chico vai psicografando algumas obras nas quais vão sendo contadas algumas das histórias deles. Aí a gente descobre que Chico era filha de Emmanuel lá no livro há 2000 anos. A gente descobre que Chico vai ter uma relação muito próxima também com Emmanuel lá no livro Ave Cristo. Né? Então a gente vai descobrindo, né, que eles realmente tiveram várias encarnações, eles tinham uma relação muito próxima, várias encarnações, eles foram pai e filha. Pai e filha, porque Chico Xavier teve a imensa maioria das suas encarnações no gênero feminino. Na última ele encarnou no gênero masculino, mas foi um ponto fora da curva, porque nas encarnações pretéritas, quase todas, ele encarnara como mulher. Pois é, e Chico começa a desenvolver o seu trabalho. Ele vai desenvolver o seu trabalho sob as orientações de Emmanuel, que disse para ele, no dia que eu te disser algo que destoe daquilo que disse Jesus e daquilo que disse Kardec, esqueça o que eu disse, siga Jesus e Kardec. E o próprio Emmanuel que dizia para ele que a chave para o trabalho seria disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Chico Xavier, que se refere ao seu trabalho psicográfico, que é aquele que realmente mais se destacou, ele psicografou mais de 400 livros. Mais de 400 livros. Alguns deles venderam milhões de exemplares, como por exemplo o livro Nosso Lar. Há muito tempo o Nosso Lar já tinha vendido 1 milhão de exemplares. Há muitos anos. Ele doou todos os direitos autorais dos livros dele, dos mais de 400 livros. Ele nunca ganhou um centavo de direito autoral. Nunca. Todos os direitos autorais foram doados. Boa parte deles para a FEB, a Federação Espírita Brasileira, mas houve doações para outros centros de difusão da doutrina espírita também. Ele, efetivamente, nunca me arou um centavo. E quando perguntavam sobre isso, ele dizia que ele não poderia se apropriar do trabalho dos outros, porque a obra não era dele, era dos espíritos. Ele seguia exatamente aquilo que nos ensinou Kardec, ou melhor, aquilo que nos ensinou Jesus, quando disse, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste. E Kardec depois vai explicitar que a mediunidade como
trabalho psicográfico, seja com o trabalho de assistência, seja com o trabalho de condução dos centros espíritas, primeiro Pedro Leopoldo e depois Uberaba, porque depois ele se muda para Uberaba. Chama-nos a atenção a qualidade do trabalho das obras produzidas por Chico Xavier. Porque é interessante, porque alguns dos nossos amigos materialistas, mesmo os mais entusiastas materialistas, têm uma grande dificuldade em explicar o trabalho de Chico Xavier. Como é que pode um homem que só frequentou o curso primário, não terminou o curso primário, escreveu mais de 400 obras sobre os mais variados temas, nos mais diferentes estilos literários? Se você pega o catálogo das obras de Chico, da psicografia de Chico, você percebe, por exemplo, a diferença de estilo de linguagem, estilo de literatura nas obras de André Luiz e de Emmanuel. Como é que ele conseguia mudar tanto o estilo literário assim? Como é que o materialista explica isso? Como é que explica que ele escreveu livros de poesia, de prosa, de literatura, livros científicos, livros com um cunho mais religioso? Os livros de Emmanuel, que teve a oportunidade de ler, por exemplo, o Consolador, Emmanuel passa em revista uma série de áreas do conhecimento humano. Ele vai falar de medicina, de biologia, de física, de química, de história, de sociologia, de filosofia. Como é que se explica isso? Mas eu costumo dizer para esses amigos materialistas o seguinte: se aquilo que Chico Xavier fez não era psicografia, então ele tem ainda mais méritos do que ele já tem. Porque sendo psicografia, o mérito dele já é imenso, já é extraordinário, já é algo. Mas se você entender que não é psicografia, que era trabalho dele mesmo, como é que se justifica um homem ter uma capacidade de escrever tanto sobre tantos temas, em tão variados estilos, e ainda doar todos os direitos autorais, nunca amealhou um centavo daquilo que produziu? Então, se não é psicografia, ele é ainda maior do que efetivamente já é. Pois bem, se a gente for falar de Chico e continuar falando de Chico, a gente tem assunto, né, para dias e dias, né? Então deixa eu procurar focar naquilo que é o objeto aqui da nossa fala, né, que é o trabalho de assistência. No que se refere ao trabalho de assistência, eu já disse aqui então que Chico ele sempre foi funcionário público do Ministério da Agricultura. Evidentemente não era um funcionário de alto escalão, era um funcionário de escolaridade mínima, né? Porque, como eu disse, ele não concluiu o curso primário, então era um funcionário de escolaridade mínima, de uma escola modelo, né? Uma escola modelo que era uma fazenda que ficava na pequena cidade de Pedro Leopoldo. Hoje Pedro Leopoldo é uma cidade que já cresceu muito, até por conta, né, do turismo, muito por conta do trabalho de Chico Xavier, mas Pedro Leopoldo, que ainda é uma cidade pequena, naquela época, né, no começo do século XX, realmente era uma cidade minúscula. E ele sempre viveu de forma muito humilde, né? Não passou por dificuldades materiais após obter este emprego, muito embora tenha passado por grandes dificuldades materiais na infância, na adolescência, mas depois da obtenção desse emprego não passou por dificuldades materiais a ponto de viver passando a fome, morrendo a fome, mas evidentemente sempre com um estilo de vida muito simples, um estilo de vida com muita parcimônia, e sempre encontrou momento para a realização do trabalho de assistência material. E ao assim fazer, ele cumpria então a lei de caridade que nos foi ensinada por Jesus, que foi refretada por Kardec no século XIX. Kardec vai dizer então que as duas maiores virtudes que nós podemos ter são a caridade e a humildade. A caridade e a humildade são os dois remédios para os dois maiores males, os dois maiores vícios que nós podemos ter, que são o orgulho e o egoísmo. A caridade seria um remédio para o egoísmo. A humildade seria um remédio para o orgulho. Nós conhecemos os males, nós conhecemos os remédios, mas é tão difícil chegar lá. Sabemos disso. Se fosse fácil, a gente não estava aqui até hoje, né? Nós
vemos aí encarnações, trabalhando, caindo, levantando, errando e acertando. E nessa encarnação a gente continua da mesma forma, errando e acertando, caindo e levantando. Faz parte do nosso processo evolutivo. Não há demérito nisso. Demérito é desistir da luta. Demérito é desistir do caminho. Aí é demérito. Aí realmente não vale a pena. Jesus, quando falou da caridade material, e Jesus teve a oportunidade de falar sobre isso em inúmeras ocasiões, e aí eu vou destacar alguns momentos em que Jesus nos traz isso. Um momento muito curioso em que Jesus nos traz isso é aquele episódio bíblico que é conhecido como o óbolo da viúva. Como é que é a história do óbolo da viúva? Jesus vai até a sinagoga, ostentavam a doação que faziam questão de depositar um número grande de moedas para que fizessem um estrondo, para que fizessem um estrépito e as pessoas percebessem que eles estavam fazendo grandes doações. E dentro da visão da época, quanto maior fosse a doação, melhor seria aquela pessoa. Tinha-se uma perspectiva de que a quantidade de doação significaria maior virtude. E chega então a viúva. Por que é interessante chamar a atenção para o fato de que era uma viúva? Porque se você contextualizar o momento histórico, nós estamos falando de uma sociedade muito patriarcal, na qual o homem era o grande chefe da família, que tinha direito, enfim, no povo hebreu não era bem assim, mas no Império Romano da época, o pai de família, o padre de família, ele tinha direito de vida e morte sobre os membros da família. Então o sujeito que matasse sua esposa, matasse seus filhos, ele não cometia crime, porque ele tinha direito de vida e morte. Entre os hebreus não era assim, ele não tinha esse direito de vida e morte, mas evidentemente a mulher e os filhos eles tinham uma submissão imensa ao pai de família. E quando esse pai de família morria, a viúva ficava ao desamparo, porque não existia algo semelhante a benefício previdenciário, não tinha sistema de amparo social aos desvalidos. A mulher não trabalhava, e não trabalhava não é porque não tivesse condições de trabalhar, é porque realmente não havia oportunidade de trabalho. As oportunidades de trabalho que existiam eram muito escassas e eram voltadas para os homens. Então, quando morria o homem, a mulher viúva começava a enfrentar grandes dificuldades financeiras. Quem já teve a oportunidade de ler sobre as encarnações de Joana de Ângeles, vai lembrar que na época de Jesus, Joana de Ângeles estava encarnada como Joana de Cusa, que aparece lá no Evangelho. Joana de Cusa, ela era conhecida assim porque o nome era Joana, e ela era esposa de Cusa, que era um funcionário do império. Cusa ele era um homem de posses, era um homem de prestígio, e ela sofria muito naquele casamento. E com a morte de Cusa, ela passa a enfrentar dificuldades materiais para a criação dos seus 2 filhos. Então Jesus está lá naquele templo religioso, vendo aqueles homens ostentando as doações que faziam, e chega então a viúva. E o Evangelho deixa muito claro que é uma viúva para que a gente entenda esse contexto histórico, para que a gente entenda que era uma mulher que estava passando por dificuldades financeiras de grande monta. Esta mulher chega, e diz o Evangelho, ela chega envergonhada. Enquanto as pessoas iam lá ostentar a doação que fazia, depositando inúmeras moedas no gasofilácio, essa mulher chega extremamente envergonhada, e ela deposita um pequeno óbolo. Óbolo é uma pequeníssima contribuição. Então ela deposita um pequeno óbolo e sai de lá extremamente acabrunhada, quase que se escondendo. E Jesus então olha para os seus discípulos e diz aquilo que hoje para nós parece muito natural. É muito natural para nós entendermos onde é que está a maior virtude. A maior virtude está naqueles homens de posse que de forma ostensiva faziam a caridade, aspas, para aparecer
E eu repito, meus amigos, é claro, é evidente que nós sabemos que a caridade material é a mais fácil de se fazer e a caridade moral, ela é mais importante. Né? Nós sabemos disso. Mas o foco da minha fala hoje é a caridade material. Porque o objeto do nosso texto, né? Quando trata da assistência. Então, estamos falando da caridade material e ela tem que ser feita também. Não é porque a caridade moral é a mais importante que a caridade material deve ser desconsiderada. Então, se fulano que é milionário e deveria fazer e não faz, por que eu que não sou milionário e posso doar apenas o meu pequeno órgão e também não faço? Será que eu não posso mesmo? E se não puder, tudo bem, tem gente que realmente não pode mesmo, e eu não tenho como doar para aquela creche, mas eu tenho como ir lá e fazer um trabalho que é muito mais válido do que a doação, é claro, é evidente. Mas será que eu não posso mesmo? Ou será que eu preciso fazer como aqueles homens de posses que depositavam as suas moedas, os seus valores amoedados no gasofilácio para que pudessem aparecer? E ao encerrar o ensino sobre o álbum da viúva, então Jesus diz para nós que a tua mão esquerda não saiba aquilo que faz a mão direita. Que a tua mão esquerda não saiba aquilo que faz a mão direita. O que significa dizer? Né? O ajudar para fazer estrépito em relação à ajuda que se faz, o ajudar para divulgar que está ajudando, aquele que assim procede, diz o Evangelho, na terra já encontrou seu galardão, porque já encontrou, evidentemente, aquilo que pretendia fazer. Muitas e muitas vezes nós vemos isto, pessoas que fazem, talvez não uma caridade desinteressada, talvez não altruísmo, mas talvez um ato de benemerência, cujo objetivo maior é enaltecer a sua própria figura pessoal. Que bom que ele faz, é melhor do que não fazer. O objetivo não é dos melhores, mas pelo menos está ajudando alguém. Mas evidentemente, né, na terra já encontra o seu galardão, na terra já encontra então a sua recompensa. Bom, Kardec vai procurar aprofundar isso. Como nós sabemos, a partir do século XIX, com a codificação, sobretudo com o Livro dos Espíritos, que nós devemos lembrar, ele é lançado 18 de abril de 1857, portanto agora no último, a 18 de abril completou 160 anos, né? Estamos comemorando então 160 anos do livro. O Livro dos Espíritos, que é a base, é o nascedouro da doutrina, vai tratar dessa questão lá na parte 3, lá na parte das leis morais. Vamos lembrar muito rapidamente, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. E cada uma dessas partes depois é desenvolvida por Kardec, dando origem aos outros livros da codificação. Então, por exemplo, lá na primeira parte, lá no primeiro livro, né, o primeiro capítulo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, é porque Kardec divide em livro, né? O nome é Livro dos Espíritos, mas cada uma das partes é dividida em livro 1, livro 2, livro 3. Então, lá no primeiro livro, quando se trata das causas primárias ou causas primeiras, a depender da tradução que se tenha, aquela parte foi desenvolvida depois no livro A Gênese. A segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo espiritual, a depender da tradução que se tenha, foi desenvolvida posteriormente no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais, foi desenvolvida posteriormente no Evangelho sobre o Espiritismo. E a última parte, das esperanças e consolações, foi desenvolvida lá no livro Céu e Inferno, né, que trata da justiça divina. Então, cada uma das partes do Livro dos Espíritos é desenvolvida posteriormente em uma das outras obras da codificação, formando, portanto, o Pentateuco, os 5 livros base da codificação. Kardec só tem esses livros? Não, Kardec tem outros livros também, mas os 5 livros da codificação são esses aqui. Não entra o livro que é o Espiritismo, não entra obras póstumas, os livros da codificação são esses 5, o Pentateuco. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno e Evangelho sobre o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, dedicada ao estudo das leis morais, Kardec então vai tratar das leis morais, vai dividir em 10 leis morais.
Não tenho como falar de Chico sem falar da doutrina espírita. E a doutrina espírita, o que pretende, como nós dizemos no começo, é resgatar as bases do cristianismo primitivo, do cristianismo puro dos primeiros tempos. Mas bem, então Kardec vai tratar sobre a questão da lei da igualdade, lá no item 803. E ele faz algumas perguntas interessantes e obtém a resposta dos espíritos superiores. Vamos lembrar então, o livro dos espíritos, ele é um conjunto de perguntas e respostas. E eu sei que, evidentemente, para quem já está na doutrina, às vezes eu trago informações que são bem básicas, e o objetivo é esse mesmo. Estamos aqui em um grupo de estudos com pessoas que todas já têm caminhada na doutrina há tempos, né? Pessoas, um público bem eclético, bem heterogêneo, e eu sei que eu tenho que ter uma preocupação, sobretudo com aqueles que estão começando a conhecer a doutrina. Então, o livro dos Espíritos é um conjunto de perguntas e respostas. Kardec formulava perguntas e os espíritos superiores respondiam por intermédio de vários médiuns. Kardec tinha uma preocupação muito grande com a seleção dessas respostas, porque Kardec sabia que da mesma forma entre nós encarnados, da mesma forma que entre nós encarnados, existem os embusteiros, existem os brincalhões, existem os falastrões, existem os pseudo-sábios, existem aqueles que são voltados ao mal. No mundo espiritual é a mesma coisa, porque ao desencarnar a gente não muda. A desencarnação é a continuidade da vida, só que em outro plano, em outra dimensão. Então Kardec tinha uma preocupação muito grande em selecionar as respostas. E Kardec costumava dizer o seguinte: é melhor repudiar 10 verdades do que acolher uma mentira. Então tinha muita coisa ali com conteúdo relevante, mas que Kardec ficava na dúvida, né? E ele não colocava no livro. Ele colocava as respostas quando ele percebia que as mesmas respostas, o mesmo conteúdo da resposta, não necessariamente a mesma literalidade, não necessariamente a mesma redação, mas o mesmo conteúdo da resposta era confirmado por várias fontes diferentes. Várias respostas provenientes de vários médiuns que não se conheciam e de vários lugares diferentes. E Kardec se comunicou com pessoas que fazem comunicação mediúnica no mundo inteiro. Poliglota que era, se comunicou com pessoas no mundo inteiro. E Kardec, então, vai selecionando as respostas do mundo espiritual e colocando no livro dos Espíritos, cuja primeira edição saiu com 500 e poucas perguntas e respostas. A partir da segunda edição, nós já temos 1018 ou 1019 perguntas e respostas. 1018 ou 1019 é a primeira tradução que você tem, porque em uma das traduções houve um equívoco na tradução da pergunta 1011. Então, em alguns saiu com uma pergunta e resposta a mais, e outros saíram como se fosse a mesma pergunta e resposta. Mas o teor é o mesmo, quer tenha 1018, quer tenha 1019 perguntas. Né? E lá, a partir da pergunta 203, então, Kardec vai formular perguntas acerca da lei de igualdade. E Kardec formula, eu disse, algumas perguntas interessantes, como, por exemplo, a igualdade absoluta, ela é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, olha, todos foram criados da mesma forma. Todos partiram da mesma base. Todos viemos do mesmo ponto de partida. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Agora, a diferença das aptidões vai se desenvolvendo. A diferença das aptidões vai se desenvolvendo. E, evidentemente, a evolução vai. E a gente não evolui no mesmo patamar, a gente não evolui no mesmo momento, a gente não evolui na mesma velocidade e a gente não evolui em linha reta. Isso aqui é interessante, a gente não evolui em linha reta. Muitas vezes a gente evolui muito em um plano e não consegue evoluir em outro. Muitas vezes a gente evolui intelectualmente e não evolui moralmente, quando a evolução deve ser intelecto e moral. E quantas vezes nós não vemos pessoas inteligentíssimas, com uma capacidade intelectiva imensa, pessoas estudiosas, dedicadas, preparadas. Mas quando você vai ver a evolução moral do sujeito, o sujeito é de uma vaidade que, enfim, até perde a beleza
ele se reporta aos demais, né? No fato de se considerar melhor. Então, quantas e quantas vezes a gente não tem uma acentuada evolução intelectual e não tem o mesmo patamar de evolução moral? Então, a evolução não se dá em linha reta, e mesmo no campo da evolução intelectual, quantas e quantas vezes a gente evolui numa área e não evolui em outra? Na evolução moral também é a mesma coisa, né? Então, no campo da evolução moral é a mesma coisa, né? Então, às vezes acontece, o sujeito ele é uma pessoa honesta, ele não se corrompe profissionalmente, mas na vida privada é adulta, que é uma outra forma de corrupção da mesma forma. Mas ele caminha para um lado e não caminha para o outro, porque a evolução não se dá em linha reta. Então, muitas vezes acontece isso mesmo, a evolução não se dá em linha reta. Pois bem, então, essa igualdade material, aí Kardec formou uma questão que era uma questão do momento. O Livro dos Espíritos veio em 1857. Nessa época, havia acentuadas discussões acerca de pautas sociais. A Europa vivia grandes problemas sociais. Nas Américas eu nem falo, né? Na época do Livro dos Espíritos, o Brasil ainda tinha escravos. É uma aberração. Kardec pergunta isso, inclusive, né? Escravizar o ser humano. Isso é uma coisa inadmissível. E se a gente parar para pensar, a gente aboliu a escravidão há menos de 130 anos. É muito pouco. É muito pouco. Foi ontem. Né? E a Europa vivia um acentuado problema social. E começam a surgir os grandes movimentos reivindicatórios do século XIX. E começam a surgir as grandes bandeiras políticas do século XIX. O marxismo, que é chamado de socialismo científico, mas tinha também o socialismo utópico, tinha o socialismo anárquico, que são os anarquistas, né? A social-democracia surge um pouco depois. E Kardec formula perguntas, não diretamente sobre isso, mas Kardec pergunta: e o que dizer daqueles que acreditam poder construir uma sociedade com igualdade absoluta? E diz os Espíritos: não se sustenta. A igualdade absoluta, sob o ponto de vista material, ou sob qualquer outro ponto de vista, o que quer que seja, a igualdade absoluta não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque nós não somos iguais. Não adianta querer homogeneizar todo mundo, porque nós não somos iguais. Nós somos iguais, né? Mas não somos todos iguais perante Deus, sim. Nós somos todos iguais porque temos a mesma essência divina. Somos todos nós princípio inteligente. Não é o que acabou de ser lido aqui no Livro dos Espíritos? O Espírito é o princípio inteligente que anima a matéria. Somos todos nós princípio inteligente. Todos nós carregamos conosco essa carga divina. Só que a gente evolui em estágios diferentes, em momentos diferentes. Chegaremos no mesmo final, mas a gente evolui em estágios diferentes. Essa igualdade absoluta não se sustenta. E os espíritos superiores dizem: implante a igualdade absoluta, em pouco tempo ela já terá se desfeita, porque as aptidões e as capacidades são distintas. Contudo, dizem os espíritos, a partir da questão 206 agora, 206 a 207, busca expurgar o egoísmo, esta chaga da tua sociedade, e não fica atrás de quimeras. Então busca expurgar o egoísmo, esta chaga da sociedade. Já parou para pensar que hoje, século XXI, nós temos pessoas morrendo à fome? É inacreditável isso, com a capacidade produtiva que nós temos. Os malthusianos que acreditavam que a gente não conseguiria produzir suficientemente para alimentar todo mundo, essa tese é totalmente furada. A gente tem uma capacidade de produção inúmeras vezes maior do que a capacidade da população. E nós temos pessoas passando fome. Perceba que não estamos aqui falando não estamos falando de benesses supérfluas. Estamos falando da manutenção do mínimo necessário, do mínimo existencial. E a pergunta então, e aí agora eu volto para a pergunta que foi formulada a Chico Xavier, porque eu comecei falando dele, evidentemente tinha que falar de Jesus, evidentemente tinha que falar de Kardec, tinha que falar da codificação, sempre claro,
sobre assistência e disseram, mas assistência é papel do governo. Mas e se o governo não faz? Nós simplesmente relegamos porque é papel do governo? Então veja a importância dos trabalhos de assistência material que, por exemplo, são desenvolvidos pelos centros espíritas. Evidentemente não só os centros espíritas, né? Nossos irmãos de outras religiões, de tantas outras religiões que fazem trabalhos belíssimos também, não religiosos também, organizações não governamentais. Evidentemente eu estou focando aqui nos centros espíritas porque eu estou falando em um centro espírita. Então o trabalho de assistência, o trabalho de caridade que é feito nesses centros. E vou procurar concluir, meus amigos, porque eu não quero abusar da boa vontade de vocês, eu vi aqui que já está chegando na nossa hora, né? Mas eu quero concluir com a mensagem de alento. Por que com a mensagem de alento? Porque nós sabemos que estamos vivenciando um momento de transição planetária. Quem já frequenta aqui constantemente deve ouvir essa expressão o tempo todo, né? Está na moda, né? Mas a gente está vivendo esse momento de transição. E muitas vezes a gente se questiona sobre a transição. Sabe por quê? Porque a gente aprende com a codificação que estamos evoluindo. Não é isso que a gente aprende? Que estamos evoluindo, o espírito não retrograda e nós evoluímos, nós na encarnação ou a gente evolui ou a gente permanece estacionário, não é assim? E o ordem como um todo, a coletividade também está evoluindo, não é assim? E o que é que a gente tem aprendido? Que nós estamos evoluindo, já avançamos há muitos anos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Estamos nesse momento de transição em que sairemos do mundo de provas e expiações e migraremos para o mundo de regeneração, não é assim? Mundo de regeneração não é aquele no qual o mal não existe, o mal continua existindo. O mal continua existindo. Colocar no outro, né? Viver no outro. O que é que Hitler faz para justificar aquele holocausto? Ele procurava dizer que o outro é diferente de mim. Os judeus não é como ariano. Por quê? Porque quando eu não consigo me ver no outro, fica mais fácil praticar aquelas barbaridades. E é por isso que Jesus queria que nós nos víssemos como irmãos, todos filhos de Deus. Porque quando eu me vejo no outro, fica mais fácil. Regra de prata e regra de ouro, o cristianismo. Mas eu dizia que encerraria com uma mensagem de alento, meus amigos, porque a gente aprende que estamos evoluindo e às vezes a gente se questiona mesmo. A gente se questiona, mas estamos evoluindo? Nunca se falou em crimes tão graves, tão bárbaros, tanta violência, terrorismo e... Não. Primeiro, isso não é verdade. Isso não é verdade. Esses crimes não estão ocorrendo agora. Eles ocorrem desde sempre. Com a diferença de que agora, quando um crime desse ocorre, nós nos escandalizamos. Há muito pouco tempo, nós admitíamos na nossa legislação escravos. Há pouco mais de 100 anos, era muito comum nas civilizações, nas comunidades ditas civilizadas, que as penas de morte fossem executadas em grandes e tenebrosos espetáculos públicos. E que nós íamos para a praça pública para ver a pessoa ser torturada e morta. Então, isso que hoje acontece e nos escandaliza, era algo que era extremamente comum. Há 2000 anos, nós lotávamos a galeria do Coliseu para ver os cristãos serem trucidados por feras. A gente lotava e ficava lá torcendo e vibrando. Então, nós estamos evoluindo, sim. Mas sabe o que acontece, meus amigos? Eu vou encerrar invocando uma fala de Divaldo. Divaldo diz assim: nunca se fez tanto bem na humanidade. Nunca se fez tanto bem. É verdade, cresce um discurso de ódio, cresce um discurso de intolerância. Mas por que cresce? Porque é um momento de transição. Sabe o que está ocorrendo no momento de transição? Temos espíritos superiores encarnando para ajudar a alavancar o progresso. E temos uma série de espíritos recalcitrantes no mal que
já não reencarnaram na Terra nas próximas encarnações e estão barbarizando. Mas isso faz parte desse momento de transição. Mas Divaldo está certo, nunca se fez tanto bem na humanidade. Nunca se fez tanto bem. Só que Divaldo conclui dizendo assim, para utilizar uma linguagem do marketing, a questão é que o bem não vende. O bem não vende. Nunca se fez tanto bem. Mas quantas vezes já vieram equipes de TV de âmbito nacional aqui na COBEM para mostrar o trabalho de assistência social que a COBEM faz? Quantas vezes? E se ocorrer um assassinato bárbaro aqui na porta, você acha que vem? Percebeu? O bem não vende. Mas há muito mais pessoas fazendo bem do que fazendo mal. Hoje há muito mais caridade e humildade do que egoísmo e vaidade, egoísmo e orgulho. Só que o bem não vende. Então, se é possível encerrarmos, é necessário que a gente encerre com uma palavra de alento. Uma palavra de alento no sentido de que sim, viveremos dias melhores. Esse é o objetivo. O que nos resta, evidentemente, é fazer como fez Chico Xavier. Cada um de nós carregar o nosso balde d'água. Porque o nosso planeta viverá dias melhores. Nós esperamos fazer jus à bênção